Colégio Mundo Mágico. E aí galera, beleza? Tudo bem? Professor Murilo Brasil aqui do Colégio Mundo Mágico da Criança. E o que eu estou aqui? Por que eu estou abrindo esse canal de comunicação com você? Especialmente para os meus alunos do ensino médio. E esse vídeo é para você que foi aluno meu do primeiro ano do ensino médio em 2020. Se por acaso você que está assistindo esse vídeo não foi meu aluno, nunca me viu, não me conhece, mas está interessado, está preocupado com a prova do PAS ou EM, que é agora, né, dia 21 de fevereiro, pois bem, faz assim, fica aqui comigo, me acompanha. O que eu vou fazer? Aqui eu vou jogar algumas dicas para os alunos referente ao conteúdo que vai cair na etapa 1, no caso na disciplina de História e na disciplina de Filosofia, beleza? Então, de forma geral, galera, pessoal do primeiro ano, o que vai cair? Quais são os temas que caem na prova do PAS ou EM, né? Segundo o próprio edital do PAS ou EM, nós temos 5 temas, 3 relacionados à história geral e 2 relacionado à história do Brasil, beleza? Então, tema 1, Antiguidade Ocidental Greco-Romana. Então, no tema 1, nós temos 4 pontos que trabalham o contexto da Grécia e da Roma Antiga, né? Vamos falar de democracia, cidadania e escravidão na Grécia Antiga. Falaremos da cultura, da polis, né, da cidade-estado grega. E falaremos também da expansão romana e a política imperial e a crise do século 3 depois de Cristo. Então, só nesse primeiro vídeo eu não vou me aprofundar nos temas, só vou falar quais são os temas para vocês. Então, quando eu penso nessa antiguidade ocidental, greco-romana, eu penso lá no material que nós vimos, nós temos lá um capítulo que fala sobre isso na antiguidade ocidental. Fala tanto da Grécia quanto de Roma, galera. Então, vamos lá, pegue o capítulo, retome o capítulo, tirem suas dúvidas, estou à disposição de vocês e logo logo tem um videozinho falando sobre esses temas de forma específica, ok? O tema número 2, nós trabalhamos o Ocidente na Idade Média, é o tema que vai cair, né? O Ocidente na Idade Média. Então aqui é importante pensar, novamente, foco no mundo ocidental, foco na história ocidental. Quando eu penso a Idade Média do mundo ocidental, eu estou pensando no feudalismo, eu estou pensando nessa sociedade que se desenvolve a partir do feudo, né? E que vai ter sua economia baseada nessa produção feudal, nessa organização político, econômica e social que é o feudo. Falaremos também da relação do Estado e a Igreja no contexto da Idade Média Ocidental. E por último, o quarto ponto do tema 2, a cultura e saber dentro da Idade Média Ocidental. Beleza, galera? E é só ocidental. Então, aqui você esquece Constantinopla, esquece Império Bizantino, esquece mundo árabe nesse processo, ok? Idade Média Ocidental na Europa Ocidental. Tema 3, ainda em História Geral, História Moderna. Dentro de História Moderna nós temos 3 pontos. A crise da sociedade medieval e o nascimento do mundo moderno. Aqui basicamente crise do século XIV, né? Um pouco antes também, por que não, né? A gente pensar quando se dá a crise da sociedade medieval, né? Lá na Baixa Idade Média, quando nós vemos as cruzadas, renascimento comercial e urbano, esse contexto todo, né? O período medieval está caminhando, né? A sociedade feudal está caminhando para o seu fim. Então, mas quando eu penso a crise em si, crise do século XIV é essencial nesse processo, que vai dar aí origem ao nascimento desse mundo moderno, beleza, galera? Então foca nesse conteúdo. O segundo ponto de história moderna são as transformações históricas na Europa Ocidental no fim da Idade Média e a formação dos Estados Nacionais, a figura do rei, né? Como que essa sociedade medieval pós-crise do século XIV, como ela se reorganizou, como que foi formando nesse processo os Estados Nacionais modernos, ok? E o último ponto da história moderna, são 3 pontos, as grandes navegações e a revolução comercial a partir do século XV. Mas o foco aqui
São as grandes navegações e a Revolução Comercial. Importante dizer isso, né? Então, quando nós estudarmos as dicas que eu trouxe aqui desse tema, vai estar ligado ao processo das grandes navegações e à Revolução Comercial advindos desse processo, as especiarias, né, e assim por diante, beleza? E os dois últimos tópicos, os tópicos relacionados à história do Brasil, tópico 4, História do Brasil de fato, e tópico 5, História do Paraná. Tópico 4, temos um único ponto, o período colonial, economia, política, sociedade e cultura. E aqui, você deve pensar, nossa, é só um ponto, professor, que simples. Mas preste atenção, é o período colonial, são mais de 300 anos inteiros de colonização. Pensando aí esse processo, tanto a economia, a política e a organização social. Se não bastasse, a produção cultural nesse processo. Então, sim, é bastante conteúdo, mas beleza, a gente vai criar um mecanismo aqui bem tranquilo para vocês. E na história do Paraná, o processo de colonização do Paraná. Falaremos dos povos indígenas, dos povos europeus, dos africanos, da economia no território paranaense, da cultura, da política, os conflitos sociais, as relações de trabalho e movimentos populacionais nesse contexto do processo de colonização do Paraná. Valeu, galera, é isso aí. Então, foco, se preparem, prestem bastante atenção e não desanimem, ok? Qualquer coisa vocês sabem, vocês têm o meu contato, vocês podem comentar aqui no vídeo, vocês podem entrar em contato pelo Instagram, pelas minhas redes sociais, enfim, fiquem à vontade, beleza? Bons estudos e boa sorte sempre! Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.